Bom, vamos resolver o problema então usando o ábaco de Smith. O primeiro passo é você pegar a impedância, que é R igual a 31 ohms, em série com um indutor. Você tem que transformar o indutor na sua reatância correspondente. Então você calcula a frequência angular ômega, e multiplica pela indutância. Então aqui nos meus cálculos, a impedância de carga vai ser 31 mais J 14,32 ohms. Eu vou lançar esse ponto no diagrama de Smith usando 50 ohms como fator de normalização. Então aqui aparece o ponto. Então quando eu pego 31 dividido por 50, você vai lançar então nesse círculo de parte real 0,62. A parte imaginária 14,32 dividido por 50 vai dar J 0,28, ou seja, nesse arco, a intersecção do círculo com o arco, eu posso dar uma ampliada aqui para vocês verem, olha, tem o círculo, esse círculo aqui em preto, o arco, aonde eles se encontram é o ponto, tá? O círculo aqui que eu tenho é 0,62. Veja que eu tenho aqui 0,5, 0,6 seria um pouquinho para cá, né? Então tá aqui o ponto Z. Ponta seca do compasso, no centro do diagrama, a outra ponta em cima do ponto Z, você vai traçar o círculo onde vai estar nossa linha de transmissão. Ok, então tá aqui a linha de transmissão. Essa é a carga. Como nós vamos fazer uma solução utilizando o toco paralelo, é mais interessante a gente pensar em admitâncias, porque a associação de admitâncias em paralelo é a soma simples das condutâncias e susceptâncias. Então eu vou transformar a impedância de carga em admitância de carga. Isso é muito simples de fazer com o diagrama de Smith. Basta que eu trace uma reta que passe pelo ponto Z, que é a impedância de carga, pelo centro do diagrama, e intercepte o círculo que representa a linha no lado diametralmente oposto. Prolongue essa reta até o final do diagrama de Smith, porque você vai precisar dessa marcação. No software aqui eu vou fazer essa operação, então eu tenho aqui ó, a admitância. Então minha carga descrita na forma de admitância vale 1,33 menos J06. Eu estou lendo aqui de maneira compacta porque no diagrama em papel você não vai ter essa precisão que o computador me dá, tá? Isso é a sua carga. Vou colocar aqui a minha referência, né? Note que se eu caminhar em cima desse círculo verde aqui, que representa a minha linha de transmissão, eu vou encontrar um ponto que intercepta esse círculo aqui, que é o que eu já chamei de círculo unitário, onde R é igual a 1. Nesse ponto é um lugar onde eu posso colocar o toco para fazer o casamento de impedância. Porém, se eu prosseguir andando sobre o círculo no sentido horário, ou seja, eu estou saindo da carga para o gerador, eu encontro uma segunda intersecção, que seria um outro ponto candidato à solução. Eu vou mostrar os valores nessas intersecções. Então, essa é a primeira intersecção. Nesse ponto, a admitância é 1 menos J06. Nesse outro ponto, que seria a segunda posição, 1 mais J06. Perceba que essa solução é o conjugado complexo dessa. Eu vou optar, né, por essa solução, então eu quero saber em que posição da linha que eu devo colocar o meu toco. Então, se aqui é a carga e aqui eu vou colocar meu toco, caminhando desse ponto até esse, eu chego no lugar onde eu vou colocar o toco. Eu posso fazer essa medida da seguinte maneira. Quando você prolonga a reta aqui, você vai achar a marcação de deslocamento. Lembre-se que no diagrama de Smith, todo deslocamento é em unidades de comprimento de onda. Se você prolongar aqui, você vai também achar uma marcação. Subtraindo uma da outra, você vai ter a distância normalizada, ou seja, a distância expressa em unidades de comprimento de onda.
No caso, saindo desse ponto, que é a carga, chegando no ponto de intersecção da linha onde eu posso colocar um toco, eu terei deslocado 0,036 lambda, ou seja, 0,036 de lambda. Quanto é lambda? Vamos calcular mais tarde. Se por outro lado eu tivesse optado por essa solução, o deslocamento que eu precisaria fazer no ábaco de Smith seria desde a carga até o segundo ponto. Então, nesse ponto aqui, o deslocamento representaria 0,33 lambda. Ambas as soluções são matematicamente idênticas. Nós temos que optar por uma delas. Eu vou optar pela solução mais próxima da carga, né, que em geral na prática é mais vantajosa. Então, nós vamos colocar um toco nessa posição. A parte real, 1, mais a parte imaginária vale menos J06. Portanto, o meu toco terá que fornecer mais J06 para que, em paralelo, haja o cancelamento. Então, dessa forma, eu vou marcar então o nosso toco no diagrama de Smith. Mais J06 é esse ponto aqui no ábaco. Veja como ele tem parte real nula, ele vai estar aqui sempre na borda do meu círculo, que é o lugar geométrico dos pontos que tem parte real nula. O arco 0,6 está aqui, ele é positivo, então vai estar aqui em cima. Então agora eu tenho o toco. Eu preciso agora determinar qual é o comprimento de um toco que forneça no ponto de intersecção da linha mais J06 para que eu possa fazer o casamento de impedância. Eu tenho duas alternativas. Lembre-se que o toco também é uma linha de transmissão. Eu posso construir esse toco com uma linha terminada em curto ou com uma linha terminada em aberto. Vamos ver o que acontece se eu optar pela solução de uma linha terminada em curto. O curto-circuito, no diagrama de Smith, situa-se nesse ponto. Aqui é um curto-circuito. 0 mais J0. Porém, isso aqui é impedância. Lembre-se que nós estamos trabalhando com tocos paralelos, nós só temos que trabalhar com admitância. A admitância correspondente desse ponto vai estar no lado oposto do diagrama. Ou seja, nesse lado aqui, passando uma reta aqui pelo ponto e pelo centro, a gente transformou em admitância. Então, essa é a admitância do curto-circuito que está na extremidade do meu toco. Veja que da extremidade do toco, colocando a referência nesse ponto, até o toco propriamente dito, eu tenho esse deslocamento no sentido horário. Portanto, o meu toco a ser inserido, ele tem que ter 0,36 lambda de comprimento. No software, vocês não conseguem ver direto, claro, né? Você teria que prolongar essa reta, ver a marcação de deslocamentos aqui e comparar com a marcação que eu tenho aqui, andando no sentido horário. Então você vai chegar em 0,036 lambda. Calculando lambda, eu tenho que agora apenas multiplicar 0,36 lambda para saber qual é o comprimento físico real. E também eu tenho que calcular a posição do toco, que é simplesmente multiplicar lambda por 0,036. Então, esse é o exercício que foi proposto. Olha o enunciado. Né? Veja a solução que foi feita utilizando o ábaco de Smith. A primeira coisa foi a determinação da impedância de carga. Como é um RL série, eu calculo o R é direto, 31 ohms, o XL é 2π FL, a frequência dada é 530 MHz, não pode esquecer 10 a sexta aqui, e 4,3 nanohenry. Isso dá 14,32 ohms. Normalizando isso, utilizando 50 ohms, veja que isso vai dar no círculo de parte real 0,62 e o arco J028. Tá? Nós vamos marcar isso no diagrama de Smith e transformar em admitância. Então,
em admitância. Está aqui a admitância no ponto 1,33 menos J061. Você não fique preocupado se o valor nessa segunda casa decimal não estiver correto, porque lembre-se, eu estou usando um ábaco computadorizado, você está usando um ábaco em papel, né? Então não se espera ter uma precisão, né? Mas um valor bem próximo desse é bastante alcançável, né? As intersecções no círculo unitário foram essa, 1 mais J06, 1 menos J06, 1 mais J06. Sendo que da admitância de carga, ou seja, da carga até o primeiro ponto, eu percorri 0,036 de lambda. Se eu sair da carga e for até a segunda intersecção, o segundo ponto, 0,33. Ambas as soluções podem ser utilizadas. Nós vamos usar somente uma delas, tá? Bom, vamos adotar então a solução D1. Admitindo que tenhamos escolhido a solução D1, eu posso implementar um toco terminado em curto ou um toco terminado em aberto, como eu mostrei no diagrama. Para um toco em curto, o seu comprimento normalizado vai ser 0,33 de lambda. Alternativamente, eu poderia ter implementado com toco em aberto, e aí, no caso, o comprimento do toco seria 0,08 lambda. Qualquer uma das soluções também é igualmente válida. Agora eu calculo lambda. Dos dados do problema, foi informado que o fator de velocidade era 0,62. A lambda é a velocidade de propagação sobre a frequência. Ora, a velocidade de propagação é o fator de velocidade vezes a velocidade da luz no espaço livre, que é c. A frequência indicada, 530 MHz. Portanto, lambda dá 0,351 metros, ou seja, 35,1 centímetros. Dessa maneira, eu sou capaz agora de calcular em que posição eu vou colocar o toco, ou seja, a distância da carga até o toco, 0,036 lambda, vai representar apenas 1,26 centímetros. E se eu escolher, por exemplo, um toco terminado em aberto, o comprimento dele seria 0,08 lambda, 2,81 centímetros. E o problema está resolvido.